Muito obrigado, muito obrigado. A sabedoria que abre o caminho da prosperidade. A sabedoria que vamos falar no dia de hoje é: mentalize as coisas necessárias em vez das coisas desejadas. Pode parecer que seja apenas um sinônimo entre coisas desejadas e coisas necessárias, mas existe uma profunda diferença entre uma coisa desejada e uma coisa que é necessária. Deus sempre atende ao pedido das coisas necessárias. Caminho da prosperidade, no sentido que vamos abordar, não é um roteiro, uma estrada, uma rota ou um plano para prosperar, uma estratégia traçada para mostrar o caminho da prosperidade. O caminho da prosperidade é o segredo para manifestar uma força efetiva para curar doenças, vencer a pobreza, isto é, expressar a sua capacidade plena para solucionar qualquer problema da vida, fazer uma transformação da vida e obter sucesso na vida pessoal, familiar, empresarial e, claro, ser feliz. Na Sutra Sagrada consta: sendo a sabedoria a luz da iluminação espiritual, é a verdade que ilumina e extingue as trevas da ilusão. É a ilusão que impede a manifestação da capacidade plena, da força da vida para você enfrentar e solucionar os problemas. A sabedoria é a luz da iluminação espiritual, portanto, quando ela se manifesta, desaparecem todas as ilusões e pecados. O que são ilusões ou pecados? São crenças negativas, karmas negativos, os sentimentos negativos acumulados que impedem a manifestação da força da vida, capaz de transformar a vida cotidiana e obter êxito e sucesso na vida profissional. Isto é, ela abre o caminho da prosperidade. Quando manifesta a força da vida, manifesta-se o bem, a alegria, a felicidade e o sucesso na vida pessoal. A sabedoria, neste contexto, não é conhecimento, nem é conhecer os fatos e as coisas deste mundo através da sagaz inteligência cerebral. É a sabedoria verdadeira que vem de Deus. Muitas pessoas definem sabedoria como sendo amor mais inteligência ou inteligência com amor, o que é uma verdade. A sabedoria, na definição do professor Massar Taniguchi, é a faculdade de conhecer a verdade. Sob a luz dessa sabedoria, todos os tipos de ilusões e trevas desaparecem. A treva é o estado de ausência da luz, ou seja, a ausência da sabedoria. A treva quer dizer situações sombrias da nossa vida. A treva não é algo que existe em oposição à luz. Ela é uma falsa presença que surge na ausência da luz. Ela só surge na ausência da luz. Por isso, desaparece na presença da luz, que é a sabedoria. Por isso que a sabedoria é a luz da iluminação espiritual. Então, vamos ilustrar aqui num lado a presença, do outro lado aqui a ausência, ou seja, aquilo que não existe, que surge na ausência da luz. Na ausência da luz surge a sombra, que é a ilusão, a treva, o karma, o pecado. Luz, quer dizer, na ausência da sabedoria. Da mesma forma, a ausência do calor gera o frio. A ausência do bem faz manifestar o mal, que não são existências verdadeiras. Não existe. Na ciência, nós não estudamos a sombra, estudamos a teoria da propagação da luz.
Assim como não estudamos o frio, estudamos a termodinâmica do calor. O calor e a luz são coisas que existem. Na ausência da luz e do calor surgem coisas que não existem. Quando surge a luz, a sombra apaga. Da mesma forma, a tristeza é a ausência da alegria. A doença é a ausência da vida. A desarmonia é a ausência da harmonia. Por isso que não se deve combater a doença, a tristeza, a desarmonia, e sim procurar manifestar a alegria, a vida e a harmonia. Muitas pessoas perguntam como é que eu soluciono o problema da desarmonia. A solução para solucionar a desarmonia é manifestar a harmonia. Não é combater a desarmonia, mas as pessoas querem saber como é que eu faço para acabar a desarmonia. Não há como. A única coisa que tem que fazer é manifestar a harmonia, assim como para acabar a sombra, você tem que fazer surgir a luz. Você acende uma lâmpada, a sombra desaparece. Onde buscar a sabedoria? Onde buscar a luz para fazer desaparecer os problemas da nossa vida? A sabedoria é a faculdade de conhecer a verdade. Aonde vamos conhecer a verdade? Sob a luz dessa sabedoria, todos os tipos de ilusão, treva, doença, dificuldade desaparece. Faculdade quer dizer é a possibilidade de conhecer a verdade por meio de palavras, de sabedorias e práticas religiosas. Então, onde buscar? Nas revistas, nos livros, sutras, revelações divinas, praticar a meditação Shinsokan, ouvir palestras, ir nos seminários, nas academias. Então, é a forma de buscar a sabedoria é isso. Hoje nós vamos falar sobre revistas, buscar a sabedoria nas revistas. A sabedoria faz exteriorizar a força da vida, que é a capacidade plena de realização. Na Sutra consta, desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente, o nosso subconsciente, e eliminar as nódoas da ilusão, que são os sentimentos acumulados, que é o pecado, os pensamentos negativos, karma, e crenças erradas. Se eu iluminar a mente, vai manifestar a força da vida. A força da vida está aqui internamente, encoberto por nódulos da ilusão, que são os pecados, karmas, crenças erradas. E entre a fonte, onde está a sua natureza divina, a sua força da vida, e existe a mente, que é o meio para manifestar essa força, mas para essa força exteriorizar no mundo terreno, no mundo da projeção, é preciso eliminar essas sujeiras. A mente é o intermediário, mas ela está encoberta, precisa eliminar. Então, iluminar a mente de todos os dias com palavra da verdade ou com sabedoria para eliminar as trevas da ilusão, que são as nódoas da ilusão. É preciso fazer isso, iluminar a mente todos os dias com palavra da verdade. E aqui está a fonte da luz. Quando você lê a palavra da sabedoria, as trevas vão desaparecendo, as sombras vão desaparecendo, e cada vez mais manifesta a força física, a sua força mental e a sua força interior, que é a força da vida ou capacidade plena de realização. Quando manifestar a capacidade plena de realização, você consegue encontrar
um meio, o caminho para prosperar, caminho para solucionar os problemas e ser feliz. Aonde encontrar as palavras? No dia de hoje, vamos utilizar a revista Ascendedor. Antigamente, são as primeiras revistas editadas pela Seichonoye do Brasil. Tinha não é uma coluna, uma seção chamada Preceitos Diários, onde trazia as palavras de sabedoria. E lá é onde você vai buscar o conhecimento. Sabedoria é a possibilidade de conhecer a verdade por meio de palavras da sabedoria. Você vai encontrar várias palavras de sabedoria nos preceitos diários da revista Ascendedor da Seichonoye. Tinha uma seção chamada Sabedoria, Palavra de Sabedoria. Era a primeira coisa que eu lia quando recebia a revista Ascendedor. No dia de hoje, vamos utilizar a revista Ascendedor número 140. O caminho se abre quando há união. Quando o paciente e o médico se unem, abre-se o caminho. Quando o governante e o povo se unem, abre o político. Quando o empregador e o empregado se unem, abre-se o caminho da prosperidade. Por quê? O que é o caminho? A definição do caminho está na Sutra Sagrada, no capítulo Realidade. A realidade é eterna, a realidade não adoece, a realidade não envelhece. Ao fato de conhecer esta verdade, o caminho está com Deus, Deus é o caminho, é a realidade. Aquele que conhece a realidade, isto é, o caminho, transcende a desintegração e será eternamente perfeição, ou seja, vai manifestar a força da vida e a capacidade plena de realização. Ao fato de conhecer esta verdade, se diz conhecer o caminho. O caminho, então, é a verdade, o caminho é Deus, Deus é o caminho, é a realidade. O caminho se abre quando há união, é o que diz na palavra da sabedoria. Todas as coisas são criadas através do princípio da união, é o princípio das coisas neste mundo, que é o Musubi. Musubi quer dizer líquido. Por exemplo, luz. Luz surge quando há a união da carga positiva com a carga negativa. Da mesma forma, a água é a união de dois gases, hidrogênio e oxigênio, que ao se unirem se transformam em um líquido. Um campeonato de futebol, jogadores do mundo, se não formar um time, não tiver união entre os 11 jogadores, que é o time, se não tiver o time, não ganha o campeonato. Não basta juntar aleatoriamente e colocar no campo 11 jogadores, isso no campeonato. É preciso união, é preciso formar o time quando tem o campeonato. Da mesma empresa tem que ter a união entre empregados e empregadores para formar uma empresa. Empresa é união de empregado e empregador. Quando isso é empresa. Quando tem empresa, a empresa prospera. Da mesma forma, em casa, não basta juntar homem e mulher. É preciso ter lar. Palavra de sabedoria. A próxima palavra é: a mente daquele que busca exclusivamente a salvação de si próprio é uma mente que se afasta do todo, que se afasta do caminho. Onde não há caminho, crepinhos e arruína seu destino. Isto é, surge o fracasso. Como que surge o fracasso? A causa do fracasso pessoal, profissional, empresarial geralmente é a desarmonia,
A briga entre a causa oculta lá no fundo, é a desarmonia. A briga entre sócios de departamento, isto é, a desarmonia causada pela causa do fracasso. Aparentemente é problema nas vendas, aparentemente é problema de produção, problema de qualidade, problema de gestão financeira, de fluxo de caixa, mas a causa oculta lá atrás é que existe um rompimento entre as pessoas que trabalham dentro daquela organização. A desunião, que é a desarmonia, rompe a ligação, desequilibra todo e acontece o desmoronamento, que é o malogro, o fracasso nos negócios. A desarmonia é o desequilíbrio, que está aqui na balança desequilibrada. Ela se apresenta como fluxo de caixa desequilibrado, instabilidade, conflitos, como desordem, como desorganização, como despesa maior que a receita. Mas isso não é a causa do fracasso. A arma é quando há equilíbrio. Desarmonia é desequilíbrio. Quando há equilíbrio, há fluxo de caixa equilibrado, manifesta fenomenicamente como estabilidade, como clima harmonioso, como ordem, como organização, como receita maior que despesa. Isso é da causa positiva, que é a harmonia, que é o musubi, onde há musubi, há a criação, há a geração de riqueza. Onde não há musubi, não tem geração de riquezas, então vai acontecer problemas financeiros, desordem, desorganização. Mas isso não é a causa. Problema de vendas, não tem problema de venda. Tem um outro problema atrás que é a causa. O problema de venda é sintoma. Solução de problemas financeiros, por exemplo. Não combata o sintoma da doença, elimine a causa. Qual é a causa do desequilíbrio financeiro, desordem, da desorganização financeira? Sabemos que o pensamento precede a ação. Portanto, a causa de um problema está no pensamento, ou seja, para solucionar, que é necessário para solucionar o problema. Busque a sabedoria, que é a luz da iluminação espiritual, que ilumina e elimina as trevas da ilusão, através de leitura de livros, revista sutra, praticar a revelação divina da grande harmonia. Não é ler a revelação divina da grande harmonia. Pessoas têm na Seitianoye leia 7 vezes por dia, durante dias, a revelação divina da grande. É para você assimilar as palavras da verdade que estão dentro da revelação e praticar a revelação da grande harmonia. Não adianta só ler, preciso praticar. Praticar a meditação Shinsokan verdadeira. Qual que é a meditação Shinsokan verdadeira? É aquilo que você faz com espírito dócil e pede a orientação de Deus. O caminho está no cotidiano. Aquele que consegue viver sem remorsos, o cotidiano é um mestre. Essa é outra palavra de sabedoria que consta na revista Ascendedor. O caminho está no cotidiano. Aquele que consegue viver sem remorsos o dia a dia, o dia todo, é um. Fazer revelar o eu verdadeiro nos pequenos atos do cotidiano. Na atitude de vivificar o próximo nos pequenos atos do dia, nessa atitude é que Deus se revela. Então, o caminho está no cotidiano. O cotidiano é fazer revelar o eu verdadeiro. Ela realiza a justiça, a misericórdia,
por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em respectivo lugar e acabam as brigas, as dissenções, os problemas da vida. Quanto mais você quiser atuar, revelar o seu eu verdadeiro, o eu falso perde espaço, porque ela é uma falsa presença. É como a sombra que surge na ausência da luz. O eu falso também surge na ausência do eu verdadeiro, quando você não manifesta a sua natureza divina nos atos, nas coisas do dia a dia, surge o eu falso. Por isso, quanto mais você vira, o eu falso perde espaço e, por fim, acaba desaparecendo. Deus se revela. Nada é mais importante do que a gratidão. Exercitar, manifestar o sentimento de gratidão no cotidiano. Então, essas são as duas práticas. Você tem que manifestar, fazer tudo da forma mais perfeita possível, fazer o bem, fazer o melhor que você puder em qualquer atividade, qualquer tarefa, no trabalho, no lar, em pequenas coisas, qualquer coisa, faz o melhor. Procura sempre fazer o melhor, isto é, manifestar a sua natureza divina, manifestar o seu Deus interior, manifestando o seu Deus interior, o eu falso, que é constituído pela ilusão, pelo que aparece, desaparecendo a causa dos problemas, os sintomas e os problemas da vida também desaparecem. São duas práticas. Primeiro é viver o eu, revelar o eu em qualquer coisa que estiver fazendo, e com sentimento de gratidão. Nada é mais importante que o sentimento de gratidão. Então você tem que exercitar isso no dia a dia. E pode fazer isso sem parar, é no dia a dia. É fazendo a tarefa do dia a dia, aquilo que você faz no dia a dia, que você vai praticar o ensinamento da Seitya-no-ie, vai manifestar a sabedoria. No mundo fenomênico que reflete o mundo de Deus, todos os desejos são atendidos, porque ao conscientizarmos a perfeição do Filho de Deus, projetamos o filme do mundo de Deus em que há tudo em abundância e tudo já foi dado ao Filho de Deus. É a palavra da sabedoria que consta na revista. E aí, tem a né? Comigo não deu certo. Quem diz isso é quem persegue a sombra projetada. Por mais que alguém deseje algo, dificilmente obterá, porque deseja a sombra do desejo. Como mentalizar as coisas desejadas? E essas são as perguntas que as pessoas do MAS fazem. Mas comigo não deu certo, então a pergunta é: como é que eu tenho que mentalizar as coisas desejadas? Dr. Masaharu Taniguchi diz assim: usamos o termo desejo, desejar, por força do hábito. Ele diz assim em seguida: as coisas desnecessárias não vêm a nós mesmo que as desejemos, e que as coisas necessárias realmente, seja queijo, seja doce, seja fruta, seja dinheiro, seja o que for, vêm a nós mesmo que não as desejemos. As coisas necessárias vêm a nós, mesmo que não as desejemos. Mentalize as coisas necessárias. Na Sutra Sagrada, na segunda Sutra, consta: tudo vem de acordo com a necessidade, cumprida a finalidade, desaparece. As coisas não vêm a nós, mesmo que desejemos. As coisas vêm a nós, mesmo que não desejemos. Em vez de mentalizar as coisas desejadas, mentalize as coisas necessárias. Mentalizar as coisas necessárias. Mas não deve ser a minha necessidade. Aqui na Sutra, voltando:
Tudo vem de acordo com a necessidade. Não tem minha aqui, não tem minha. Tudo vem de acordo com a necessidade. Cumprida a finalidade, desaparece. Não é minha necessidade. Não deve ser minha necessidade, porque minha necessidade passa a ser uma coisa desejosa, desejo. Não deve ser egoístico, usando a lente mental da ilusão, que é desejar alguma coisa por capricho, por vaidade, por orgulho, por... A sabedoria que abre o caminho da prosperidade é a principal sabedoria. Qual é? A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é de que a essência, o de só,